Um outro ponto também, que eu tenho anotado há mais ou menos uns 6 a 8 meses, que é o banco de dados dos processos que estão atribuídos à API. Então, por exemplo, eu já tenho coordenadas, né? Que eu acho que é interessante a gente pegar essas coordenadas para trabalhar produtos, né, de escalar médio, que são produtos de escalar médio. Né? Um produto de escalar médio, ele varia em duas coordenadas, né? Polar. Eu tenho uma coordenada polar. Então, por exemplo, eu tenho x e tenho y. Então, dentro do meu plano cartesiano, eu tenho coeficientes que variam em torno desse plano. Então, por exemplo, eu tenho y, né? Y qualquer e x qualquer, né? Eu tenho essas duas atribuições. Então, o que acontece? Quando eu trabalho a maneira da abordagem de entender que ao longo dos anos passou de ser manualmente para algo que uma API já gera para mim. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho dentro do meu plano cartesiano, né? Eu tenho x e y, x e y qualquer. Eu tenho um ponto, então eu tenho o meu x inicial e meu y inicial, né? Esse é meu ponto. E aí, quando eu tenho estrutura de passes, eu tenho o meu XY final, né? E meu Y final. Né? Então, categoricamente, eu preciso atribuir sempre valores a isso. Então, por exemplo, se eu tenho um banco de dados, ele tem uma estrutura que ele está atribuída, por exemplo, ID, Team ID, Player ID e outras variáveis qualquer, como pode ser uma... Hoje o banco de dados do campo analítico ele está configurado em type, né? Então seria um tipo de variável, né? E aí dentro dessa minha estrutura de variável eu posso usar dentro da função R, pega bem essa dica, que é table, né? Eu estou vendo dentro da estrutura um table, então por exemplo eu vou tabelar que tipos de ações, né, foram captadas. Então eu vou conseguir tabelar essa variável que corresponde a essa aqui. Então, por exemplo, se eu usar essa função table, o nosso data frame pode ser um data frame partida, né? A gente pode colocar assim. Então, esse data frame partida, ele está atribuído a um cifrão qualquer ligado a esse type, né? Então eu tenho esse type como uma fonte de informação, né? Toda vez que eu precisar consultar uma tabela que ela precisa me informar as características principais ou características padrões, vai ser atribuído ao banco de dados, né? Então eu tenho ali um banco de dados e a variável do indicador, né? Que pode, no meu caso posso chamar de qualquer, que está chamado dentro do banco de type. E também ela está muito conhecida com as categorias. Então, por exemplo, eu vou ter pass, né, que são passes, goal, fall, de falta, ball recovery. Então eu vou ter várias variáveis. Então o produto notável dessas várias variáveis, ela é um elemento muito consistente para a gente entender o que está acontecendo dentro de uma partida. Então diversos bancos de dados realmente possuem uma central de captação. Então por isso que às vezes você não pode atribuir à estatística apenas um dado, como foi na nossa última aula, de gol e finalização. Há toda uma estrutura de processos que a gente vai conversar e entender ao longo do tempo.